Ai, meu Deus. Oi, Polly. Agora, gente, como eu ponho a Polly? Ai, graças a Deus, a Polly sabe das coisas. Ei, Oi! Polly. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde. Prazer falar com você. E o computador aqui, 10-0 para ele, minha filha. Ainda bem que você sabe essa ligação. Mas vai Ai, dar tudo gente, certo. vai dar certo. Começou assim, maravilhoso. Ó. Tô até calma ainda. Mas aqui, Ai, vida de mãe é assim também, né? nossa, verdade. É bem isso mesmo. É cada perrengue, né, que a gente passa. Polly, um prazer, viu, te receber aqui. É, Tem que apresentar o coletivo, né, gente? Desculpa. Boa tarde, gente. Quem tá vendo a gente aí. O coletivo, né, vocês sabem, a gente foca em formação social de jovens, adolescentes periféricos. Estamos aí na luta. A Polly, uma maravilhosa. Conheci através desse projeto dela, né, do Segura a Curva das Mães, né? E achei assim maravilhoso. Fui lá ver o perfil dela. A Polly tem, eu vi aqui dois perfis, né, que você dois projetos com quais você trabalha, que são ligados ao maternar, né, ao parto. Eu, como mãe, já passei por todo esse processo de estudar para o parto e ainda assim, no final das contas, não ficar satisfeita, porque eu vi que eu estudei, mas é muito maior do que a gente, né? É um problema de estrutura mesmo. E é isso, pode, por favor, se apresente, é um prazer falar com você. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né? Desse coletivo maravilhoso, coletivo feminista, periférico. É muito importante a gente tratar também dessa pauta, né, da maternidade, da infância, num Verdade. coletivo que está mais voltado para a questão da juventude, né, questão racial também é bem forte, eu vejo pelas ações que Verdade. vocês fazem. Então, é muito importante porque tudo isso é uma pauta transversal mesmo, né? Tudo isso está envolvido com as mesmas questões, né, estruturais, né, da nossa sociedade, É. do nosso país. Eu queria, assim, primeiro, assim, também para te deixar um pouco mais tranquila, e eu também, porque eu sei que essas coisas, quando não dão muito Obrigada. certo, a gente fica muito com a adrenalina lá em cima, né? E acionando Verdade. também, assim, a minha veia de doula, Ai, eu que queria amor, meu propor Deus! assim, que a gente respirasse um pouquinho, sabe? Assim, pelo menos umas 3 vezes, inspirar, expirar fundo, né? Assim, para a gente se conectar mesmo, né? Uma com a outra, para a gente ficar tranquila, saber que tudo que está ao nosso alcance a gente está fazendo, a gente está nas nossas batalhas em casa, no trabalho, né? Nas lutas do ativismo, e às vezes a gente se cobra muito por tudo isso. Então, eu queria também te agradecer, né, por você estar aqui, por estar doando Prazer. também seu tempo para a gente estar aqui conversando. E te falar assim que tudo que você está fazendo está dando certo, vai dar certo e que juntas a Ai, gente obrigada. vai conseguir vencer, tá? Obrigada, Eu Paulo. queria falar um pouquinho, né, desses projetos. Eu acho que o primeiro, né, assim, que foi o pontapé inicial para a gente estar aqui conversando, é esse Segura a Curva das Mães. É um projeto maravilhoso que eu tomei conhecimento no final de março, início de abril, da Thaís Ferreira, que é do Rio, e da Thaís Leão, que é muito conhecida nas redes com o perfil A Mãe Solo. Elas pensaram uma forma, né, de apoiar as mães que, em condições normais, né, já vivem uma situação de muita vulnerabilidade e que com a Verdade. pandemia isso se agrava, né? A gente tem cerca de 11 mil mães solo, 11 milhões de mães solo no Brasil.
Então, por si só, já é uma situação vulnerabilizante. E com a pandemia, com tudo isso que veio, né, depois, essa questão, muito desemprego, muito emprego informal, muitas mulheres mães que ganham o seu sustento, né, em atividades que dependem do deslocamento, de estar em contato com as pessoas, de estar transitando na cidade, muitas diaristas, empregadas domésticas. Então, assim, a grande parte das mães que já vive nessa situação complicada, agora ainda mais agravado. Sem escola, né, com as crianças em casa, sem poder sair, né? Muitas mães que têm seus empregos, tendo que conciliar também o teletrabalho, né? Fazendo o trabalho de casa. Então, assim, eu vejo muitas mães que estão com essa rotina de entrar para dentro do quarto para fazer o trabalho que deveria estar fazendo lá na empresa, mas com as crianças aqui, batendo na porta o tempo inteiro, né? A gente até brinca nas lives, nas reuniões, que a gente está participando, e vem criança, senta no colo e tal, e as outras pessoas que não entendem a realidade de mãe, elas não sabem o que é isso, muitas se incomodam, né? Ficam pedindo para fechar o áudio, porque tem muita criança fazendo barulho no fundo. Então, esse projeto, ele veio com essa intenção, assim, de dar um apoio emergencial para as mães que estão em situação de vulnerabilidade causada ou agravada pela pandemia. Nasceu com o intuito de conectar outros projetos e outras redes de forma a priorizar essas mães. A gente usa muito essa frase, assim, mulheres e crianças primeiro, porque a gente acredita que melhorando o mundo para as mães e para as crianças, a gente vai estar melhorando o mundo para a sociedade inteira, porque a base de tudo que está aí está na mão das mães e das crianças. Por mais que essa relação seja desigual, a realidade é essa, né? E depois também, para não criar uma expectativa, né, de que essas mães... foi aberto um cadastro que as mães preenchem dados, né? Dados da situação mesmo que ela está vivendo, se ela tem emprego, se ela não tem, se ela está com dificuldade para conseguir comida, se ela tem gente que ajuda no cuidado da casa, com as crianças, meio para a gente fazer um mapeamento assim, de como que está a situação dessas mães. Elas se inscreveram, né, nesse formulário, e aí, para dar também um apoio emergencial, foi feita uma vaquinha, né, que está em andamento. Está rolando, né? A gente está quase terminando de bater a primeira meta, né? Tem um link, né, um encurtador, que é aquele bit.ly/doe curva das mães. Com esse link a gente consegue achar a vaquinha, tá lá naquela plataforma de vaquinhas. E aí a gente já encerrou a primeira etapa, todas as 732 mães que cadastraram no Brasil todo, né? Um projeto nacional, vão receber R$ 150 e mais outros apoios pontuais que vem dessa iniciativa que eu falei antes de conectar redes, né? Então a gente sabe que tem vários projetos em andamento. A gente sabe que a solidariedade está batendo forte mesmo, né? Principalmente nas periferias, onde as pessoas são mais solidárias. É muito incrível isso. Então, tem várias vaquinhas acontecendo, distribuição de cestas, né? Ajudas para fazer compra, porque a mãe não pode sair, deixar as crianças sozinhas em casa, não pode sair com as crianças. Então, já tem várias iniciativas. Então, com essa pegada um pouco de se conectar com essas iniciativas que já estão rolando e falar, olha, vocês precisam priorizar as mães, né? Vamos direcionar esse apoio que vocês já estão organizando para apoiar essas mães também. Então, tem iniciativas também de apoio psicológico, apoio jurídico,
Questão da violência doméstica, né? A gente sabe que esse Acaba período de crescendo, né? confinamento aumenta, então esse apoio psicológico e jurídico também pode ajudar nesse quesito. E aí, agora, no Dia das Mães, passou até uma reportagem no Fantástico, foi super legal. Ah, falando sobre o projeto? Falando sobre o projeto. Abriu a segunda etapa, que durou 12 horas. Foi assim... Sério? Abriu o cadastro para mais 1.000 mães. E em 12 horas, a gente completou as 1.000 mães. Então, assim, por um lado, a gente fica feliz de saber que o projeto está Tá alcançando alcançando, várias né? mães, mas, por outro, a gente fica um pouco E assim, agora? de mãos atadas, porque 1.000 mães ainda, 1.732, né? Se for juntar as duas etapas, ainda são muito poucas mães em relação a tantas as outras que estão demandando, né? Então, na hora que fechou o cadastro, muitas... Não, mas já fechou, eu nem consegui me inscrever e tal. Então, assim, a gente precisa mesmo fortalecer, né, essa rede para que a gente consiga juntar mais apoios, mais pessoas querendo contribuir para a gente conseguir alcançar mais mães, né? E aí o ISTA, que é o grupo de apoio que eu coordeno aqui em Belo Horizonte, né, desde 2011, a gente está mais focado nessa questão da gestação, do parto, aleitamento materno. A gente viu esse projeto das Thaíses, né? Thaís Ferreira e Thaís Leão, e falamos, nós queremos somar. Bem legal. E aí a gente está nessa força-tarefa aqui, né, de contribuir. E aí vocês já, assim, tem uma previsão de quantas mães? A Erika perguntou aqui, quantas mães vocês pretendem alcançar? Então, nesse primeiro momento, né, tem as 732 mães do primeiro cadastro, e agora essas 1.000 mães que cadastraram. E aí a gente está nessa dependência, né, de conseguir articular mais apoios, mais doações, para ver se a gente consegue atender mais mães. Entendi. E aí, por hora, é só através das doações mesmo, das vaquinhas, né? Então, você falou que existem também esses apoios psicológicos, jurídicos, mas vocês estão atuando diretamente com a divulgação das vaquinhas. Tem o site agora, né? Deixa eu ver aqui o endereço certinho. Não sei se é segura a curva das mães.org. Deixa eu ver. Segura a curva das mães.org. Tem esse site reunindo, né, todas as informações. Tem as estatísticas, né? Estatísticas alarmantes, né? Por exemplo, tem aqui, né? 70 milhões de mães no Brasil. 11,5% milhões são mães sozinhas, né? Mães solo. 29 milhões de famílias têm a mãe como a principal provedora, né, da residência. Muitas, né? Nossa. 57% das famílias de mães solo está abaixo da linha da pobreza. Nossa. E 65% dessas famílias que têm a mulher, a mãe, como provedora, né? Essa mãe negra, estão abaixo da linha da pobreza. A questão, por exemplo, das mães também são as mulheres, né, são as principais cuidadoras de crianças, de pessoas com deficiência, de pessoas doentes, de pessoas idosas. Então,
como que é a realidade, né, que a mãe vive impacta diretamente na realidade da maior parte da sociedade. Por isso que apoiar as mães é tão importante. A gente está protegendo o presente e o futuro, né? E a forma como essa mãe vive impacta diretamente também na vida das crianças. Então, quando a gente faz essa priorização, né, das maternidades e infâncias, no fundo, a gente está cuidando da sociedade inteira, né? Da sociedade. Da sociedade. É o que você falou, né? Da sociedade agora e da sociedade do futuro também. Sim, isso eu aprendi nas conferências da infância. É muito bonitinho as crianças defendendo o direito de participar e tudo. E elas falam assim, vocês têm que parar de falar que vocês estão promovendo os direitos da criança para proteger o futuro. A gente está aqui agora. A gente quer uma vida boa, agora. A gente quer ter direito à educação de qualidade, a lazer, cultura, né? Ter uma vida digna em casa, com saúde para a gente, para todos os nossos familiares. É agora, não é no futuro. A gente não é a solução do futuro. A gente quer ser a solução agora, no presente. E eu fiquei muito sensibilizada quando eu vi uma criança falar isso, né, numa conferência. Fiquei bem emocionada. E aí, a partir disso, eu passei a adotar essa narrativa, assim, né? Que não é o futuro. A gente tem mania de falar isso, né? Vou criar os filhos para deixar um mundo melhor no futuro, ou crianças e cidadãs melhores no futuro. Não, é agora que a gente precisa fazer a mudança, né? Tá aí um estudo que foi publicado ontem, deixa eu até recuperar aqui, de estatísticas que fizeram com relação aos impactos da pandemia. Como que vai atingir mulheres e crianças, né? É uma análise feita pela Escola de Saúde Pública John Hopkins, que analisou 3 cenários possíveis em relação à pandemia. E aí eles apontam que no pior cenário, a taxa de mortalidade infantil vai subir 50%. Nossa! E o Brasil é um país que é um forte candidato a ser um país que tenha o pior cenário possível, né? Porque hoje o Brasil está entre os 10 países que a contaminação está mais acelerada, né? Então, o Brasil isso é complicado, né? é um forte candidato a apresentar o pior cenário em relação à pandemia. Isso nos próximos 6 meses. E mortalidade materna, a mesma coisa, né? A gente tem como objetivo do desenvolvimento sustentável pela ONU, um dos parâmetros que a gente deveria atingir é a redução da mortalidade materna e infantil. A mortalidade infantil a gente conseguiu reduzir muito nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos. Mas ainda persiste uma mortalidade infantil alta, principalmente no primeiro ano de vida das crianças. E a mortalidade materna é um dos indicadores piores que a gente tem, que a gente não conseguiu diminuir. E ele, inclusive, é incompatível com a situação econômica do país. Diante da situação econômica, das riquezas que a gente tem aqui, muito melhores do que muitos outros países que estão pior do que nós nesse sentido, a gente não tem um índice de mortalidade materna que condiz, né? Era para a gente ter condições de melhorar muito esse indicador. E muito
dessa taxa é justamente por causa da assistência ao parto e nascimento. Né? Os altos índices de mortalidade, de violência obstétrica, incidem diretamente na morbidade e na mortalidade, tanto materna quanto infantil. Então, a gente que já tem números altíssimos de mortalidade materna, longe do que seria aceitável, se a gente for um país que, de acordo com esse estudo aqui, for um dos piores cenários, a gente vai também aumentar a morte materna em mais de 30%. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa agora, né? E eu, pelo menos, assim, reflito muito sobre isso, né? Que, igual eu comentei, na periferia, onde a gente vê a maior solidariedade das pessoas, se juntando, resolvendo questões que muitas vezes é o poder público que devia estar fazendo. E é muito importante que a gente realmente faça isso, né? Esteja juntas, ajudando as pessoas, principalmente que estão próximas a nós, né? Se você conseguir ajudar a sua vizinha, né? As pessoas que moram na sua rua, né? nem que seja com um apoio, né? Porque essa solidão, esse isolamento, né? Que deveria ser só um isolamento físico, mas não um isolamento social, porque a gente precisa continuar conectadas. Muitas mulheres já viviam esse isolamento antes, né? E agora vem a agravar. A gente faz muito essa comparação, por exemplo, das mães no puerpério, no pós-parto. É muito parecido isso que a gente está vivendo agora, É isso. né? Eu já estou acostumada à quarentena. É isso. Exatamente. Mas a gente vai se ajudando, a gente vai fazendo esse apoio emergencial, mas a gente também não pode deixar de cobrar do poder público, né? Porque é responsabilidade dele. A gente tem que estar juntos, pautando isso, cobrando essa responsabilidade, mas também não é achar que nós vamos substituir a obrigação que o poder público tem. E aí, nesse sentido, eu tenho divulgado e ajudado, orientado algumas mães também com relação ao recebimento do auxílio emergencial. Né? Que, desde quando surgiu essa recomendação de todo mundo ficar em casa, eu fiquei muito assim apreensiva, porque eu falei, gente, como que faz quem não pode ficar em casa? Quem não tem casa? Né? Aí fala assim, não, o fulano vai trabalhar em home office. Beleza, tem gente que não tem nem home e muito menos office, né? Então, assim, às vezes as orientações são dadas de uma forma que desconsidera totalmente, assim, a realidade da maior parte das pessoas, né? Chega a ser um insulto você falar para uma pessoa em situação de rua ou que tem um trabalho informal, falar que ela tem que ficar em casa, né? Sendo que você não tem condições mínimas de garantir para ela alimentação, falar que tem que lavar a mão toda hora, sendo que em vários lares brasileiros a gente não tem nem água potável. Então, a gente precisa estar assim, né, atenta a essas coisas. E aí veio à tona esse debate da renda básica emergencial, né? É uma discussão que já existe há muito tempo em muitos países sobre essa necessidade de se garantir uma renda básica para todas as pessoas, né? O bom seria se essa renda fosse aquele valor que, inclusive, é calculado pelo DIEESE como teria que ser o valor do salário mínimo, né? Que é muito acima do valor do salário mínimo que a gente tem. Exato. Uma renda que garantisse cidadania, né? Moradia, transporte, dignidade, alimentação, lazer, cultura, né? É uma renda mínima para as pessoas viverem com o mínimo de dignidade. Se não me engano, a última vez que eu olhei estava mais ou menos em R$3.500. Esse deveria ser o salário mínimo, né? O salário mínimo ele tinha que ser capaz de custear o mínimo para a sobrevivência com dignidade das pessoas. E aí se defende em vários
vários países que a existência de uma renda mínima, né, que o Estado teria que garantir para todos os cidadãos e cidadãos. E aí, aqui, quando começou a surgir essa discussão da pandemia, de se ter essa renda mínima, veio o desgoverno, né, propor que essa ajuda seria de R$ 200. Então, assim, um abuso, né, com a gente. R$ 200 não dá para praticamente nada, assim. R$ 200 é igual, por exemplo, esse projeto, né, Segurar a Curva das Mães, é os R$ 150 para complementar. Não é os R$ 150 que vai resolver a vida da pessoa. Né? Vai segurar o mês dela. É R$ 150 para complementar. Né? Para você comprar um gás, para você conseguir comprar uma água, pagar um medicamento, alguma coisa assim, emergencial mesmo. Mas não é um valor que o governo deveria propor como se fosse resolver a vida das pessoas. E aí teve uma batalha muito grande, conseguiu, né, levar esse valor para R$ 600, ainda é muito pouco. E teve uma vitória bacana, né? Que inclusive foi a bancada do PSOL que sugeriu que as mães solo recebessem uma cota dupla. Então, eu estou acompanhando essa questão desde o início e feliz com os avanços, mas também angustiada, porque a gente sabe que não é suficiente. E já se passaram quantos dias? 45 dias e muita gente ainda não recebeu. E muitas mães com dificuldade, né? Porque não consegue cadastrar o CPF do filho. Teve denúncias de que em algumas famílias o pai que não mora com o filho cadastrou o CPF na família dele. Problemas do próprio sistema, que muito mal elaborado, né? Então, a gente na rede Parto do Princípio, que é uma rede também que eu participo desde 2007, que também tem essa questão mais voltada para a maternidade, né? A gente protocolou uma denúncia no Ministério Público denunciando essas questões também do auxílio, né? Porque a gente precisa agir, trabalhar em todas as frentes, né? Esse trabalho voluntário, de estar ajudando, de estar mobilizando redes, mobilizando apoios e também cobrando o poder público a parte dele, né? Responsabilidade dele. Então, eu acho muito importante assim, a gente agir nessas frentes, né? Até que possamos ser nós mesmas, né? A estar nesses lugares onde as coisas são decididas, para a gente conseguir pautar o que realmente é prioridade. Então, a gente vai nos movimentos sociais fazendo essa luta aí. É extremamente importante, né? É o que a gente fala muito sobre a questão, né, de raça. Por que a gente tem que ter tantos pretos lá na frente? Porque só outro preto e gente com muita consciência de raça visto a... Será que foi só... Será? Então, eu estava dizendo que a questão das mães, tudo isso que você está trazendo aqui, a gente tem uma noção, né? Igual eu falei, igual eu comentei com as meninas essa semana. Às vezes não, sempre eu me sinto privilegiada, porque eu posso às vezes entrar para o quarto e deixar minha filha com a minha mãe, por exemplo, né? E trabalhar. Mas é o que você falou, tem gente que não tem uma rede de apoio, não tem o home nem o office. Às vezes a escola parou e aí não tem com quem deixar a criança. E aí, o que eu faço? Eu vou trabalhar? Eu vou levar minha filha comigo? O que eu vou fazer? Então, são todas análises muito importantes e que eu acho que assim, que nem o poder público faz. Não faz, assim, minimamente. Eu acho que não faz minimamente. Eles não têm nem noção, né, da realidade. Então, assim, quando você propõe um programa... Tá me ouvindo? Cortou. Agora tô. Alguém tentou me ligar. Mas tá me ouvindo, né? Agora tô. É que você disse sobre propor o programa.
quando você vê que propõe um programa que exige que a pessoa tenha acesso à internet, que ela tenha o celular, você vê que a pessoa não está assim, entendendo assim, qual que é o problema, né? Então, é igual várias mães relatando essa questão mesmo do auxílio, que em vários casos usou o cadastro único, né, do governo federal. E esse cadastro único, ele muitas vezes pode estar desatualizado, né? A situação de renda, de emprego, situação familiar que uma mulher tinha o ano passado, não necessariamente é a mesma situação que ela tem agora, né? Justamente por causa da pandemia, né? Ela pode ter sido demitida, né? Pode ter perdido renda, e aí usa o critério de renda do cadastro único, que foi cadastrado ano passado, para dizer quem pode receber ou não o benefício. E não tem onde essa mulher Sem sentido. E não tem onde ela atualizar esse cadastro, porque os equipamentos, né, públicos de assistência social, os CRAS, por exemplo, que é onde é feita a maior parte dessa atualização de cadastro, não estão funcionando justamente por causa do isolamento. Nossa, absurdo, né? Não assim, estão funcionando por causa do isolamento. Então, não tem como ela fazer essa atualização do cadastro. Né? Então, nessa denúncia que a gente fez da parte do princípio, ficou um documento muito bacana. A gente elencou assim, as diversas dificuldades, né, que estão acontecendo e pedindo providências para o Ministério Público, tanto assim em relação a questões conceituais, que, por exemplo, na lei fala que toda mulher provedora de família monoparental tem direito a 2 cotas. Só que no aplicativo, na hora que vai cadastrar, tem uma caixinha lá, usando uma outra nomenclatura, falando assim, se você é chefe de família e única responsável pelo sustento da família, marque aqui. Então, por exemplo, uma mãe solo, né? Tem uma filha e mora com a mãe dela. Então, são 3 pessoas na casa. Ela é uma mulher provedora de uma família monoparental, porque o pai da criança não mora ali. Só que ela não mora só ela e a filha, ela mora com mais uma pessoa adulta, que no caso é a mãe dela. E que provavelmente também deve contribuir para o sustento da família. De acordo com a legislação, essa mulher tem direito à cota dupla. Ela é uma mulher provedora de família monoparental. Só que quando ela chega lá e tem esse lugar para marcar, como que diz, você é chefe de família e única responsável pelo sustento, ela fica na dúvida. Então, ela pode não estar marcando aquilo ali, achando que ela não se enquadra no critério e não está recebendo a cota dupla, né? Então, tem várias dificuldades, assim, conceituais, inclusive. Além de conceituais, tem problemas técnicos também, né? Aquele outro aplicativo Caixa Tem não funciona, a pessoa não consegue fazer transferência. Quando ela consegue emitir uma senha, a senha dura só 1 hora. Muitas vezes a mulher mãe, ela não tem com quem deixar a criança, então ela não pode ir nessa agência com essa criança, não pode deixar a criança em casa sozinha. E como é que ela faz? A senha expira em 1 hora. Então, tem vários problemas. E também a questão da transparência dos dados, né? A gente não sabe como que estão esses cadastros, quem está cadastrando, quantos cadastros já tiveram, quantos foram aprovados, quantos ainda estão em análise. Tem gente que está em análise há mais de 1 mês. Né? Então, outra medida também importante é obrigar um prazo máximo para essa análise ser concluída, né? Por exemplo, 5 dias, que foi o que eles prometeram no início. Então, assim, a gente está com essa denúncia, protocolamos e precisamos da ciência dela também, né? Para as pessoas falarem sobre isso, porque a gente precisa de garantir, né, essa dignidade mesmo para as mães, para as crianças.
Isso precisa ser prioridade. E ninguém fala sobre isso, né? Ninguém está falando sobre isso. A própria assistência às gestantes, ninguém fala das gestantes saudáveis que tem que ir para um hospital geral, que está lotado de gente doente com a Covid, enquanto ela poderia estar sendo atendida num equipamento de saúde que fosse exclusivamente maternidade, para não entrar em contato com outras pessoas doentes. Então, assim, isso tudo que está acontecendo acaba desvelando, né, e acentuando todo... Tem alguém querendo falar comigo insistentemente. Desculpa. Tranquilo. Então, isso tudo que está acontecendo acaba desvelando e acentuando todos os problemas que a gente já tinha, né? Os problemas da desigualdade racial, a desigualdade de gênero, né? Os problemas na assistência ao parto, violência obstétrica, né? Nossa. Então, assim, já diria Simone de Beauvoir, né? Basta uma crise para os direitos das mulheres serem os primeiros a serem questionados. E quando essa mulher é uma mulher mãe, quando ela é uma mulher negra, ela ainda está mais susceptível a mais vulnerabilidades e perde ainda mais acesso ao que hoje a gente está chamando de privilégio, mas na verdade era para ser direitos que todas as pessoas deveriam ter, né? A gente está numa desigualdade tão abissal que as pessoas que estão um pouquinho acima, que têm acesso a um pouco mais de direito, são consideradas privilegiadas, né? Porque a grande massa não tem direito nem aos direitos básicos, né? E isso também é uma luta que a gente precisa fazer, né? A gente precisa do mínimo, né, de dignidade para todo. Nossa, isso é tão forte que eu fiquei até emocionada, gente, porque é o que você falou, né? Essa questão de ser mãe já é assim, uma coisa que te deixa numa vulnerabilidade tão grande. E imagina nesse momento assim de terra sem lei, né? De terra de ninguém, que ninguém tá, que você sente, né? Literalmente, que não tem ninguém vendo por você, ninguém que deveria estar vendo, né? É assim, muito, muito, nossa, não tem nem nome, é muito forte, horrível. Mas assim, lindo o trabalho de vocês e acho que a gente tem que ter forças, tem que ter formas de ajudar mais. Eu tô assim, com essa vontade. Acho que se esse é o intuito da live, super funcionou. Que bom. Porque porque eu tô pensando, gente, o que é que a gente pode fazer? A gente precisa fazer alguma coisa mesmo. Nossa. Eu acho assim que a gente precisa se encontrar mais, né? Conversar mais, se apoiar mais, porque a gente sabe que a batalha nossa cotidiana ela já é muito grande. Então, se a gente fica com um olhar assim mais realista, né? Ele tende a ser um pouco pessimista, porque a gente já está com tanta coisa acontecendo que a gente vai ficando assim soterrado, né, por isso tudo. Então, assim, a gente precisa muito, né, cuidar da nossa saúde mental, né, tá bem com a gente mesma, para a gente conseguir ter disposição, né, alegria. Eu acho assim que a nossa maior estratégia é a alegria, né? A gente precisa seguir, encontrar motivos para manter a nossa alegria, porque uma amiga minha mesma, ela fala assim que a tristeza, né, ela é fascista. Então, assim, quando você começa a ficar muito triste, começa a entrar num estado, né, de depressão, isso te desmotiva para a luta. Tira toda né? a força, né? É verdade. justamente Toda isso que esperança, faz, né? Assim, atacar as nossas sensibilidades, né? As nossas subjetividades, sem a gente perceber que a gente está sendo minado, né? Nessas pequenas coisas do cotidiano. Então, a gente precisa conversar, precisa se encontrar, né? Precisa se cuidar, se apoiar, para a gente pensar juntas, né, estratégias de como melhorar as coisas coletivamente também. Né? Então, assim, com relação à curva, quem puder doar, doa, né? Qualquer valor. É só entrar lá
no portal da Vaquinha, né? O link, deixa eu colocar aqui. Se alguém estiver assistindo aí, quiser colocar, quiser me ajudar, é Como coloca, gente? bit.ly/doi Você pôs? curva das mães. Deixa eu ver se meu corretor não me sabotou aqui. bit.ly doi curva das mães. Quem puder doar, né, só entrar lá e doar qualquer valor. Quem não puder doar, ajudar a divulgar, espalhar, né, a palavra. Existem outras formas de doar também, de contribuir, né? Então, por exemplo, profissionais que queiram, né, doar um trabalho, por exemplo, apoio psicológico, apoio jurídico. Então, por exemplo, essas últimas 1.000 vagas que a gente abriu foi porque a gente conseguiu um apoio da Pampers, que fez uma doação. Então, assim, até para sensibilizar as empresas, né, que podem doar um valor maior, é importante, porque até para as próprias empresas compreender essa questão da vulnerabilidade das mães e das crianças é difícil. Com certeza. Então, quem quiser ajudar de outras formas também pode entrar lá no site, fazer contato, que é o seguracurvadasmães.org. Polly, a Érica tá pedindo aqui, você viu, pra gente, pra você, né? Explicar pra nós novamente aí sobre a campanha, porque teve gente que entrou depois, né? Tá. Por favor. É uma campanha, é um projeto, né, da Thaís Ferreira e da Thaís Leão. A Thaís Leão é muito conhecida pelo A Mãe Solo, né, que é um perfil que ela tem tanto no Instagram quanto no Facebook. Faz ilustrações assim maravilhosas que dão uma completa noção da maternidade real. Depois vocês visitem o perfil dela, é muito bom. Vou gostar. É um pouco de humor também para falar da realidade, né? Precisa. E elas fizeram esse projeto para apoiar mães em situação de vulnerabilidade agravada ou causada pela pandemia. Né? Um projeto que tem como objetivo conectar outros projetos e outras redes que tenham formas de apoiar as mães nas suas mais diversas necessidades. Então, quem, né, tem algum trabalho, algum serviço para doar, a gente está sendo organizado também como que pode ser feita uma gestão de voluntários. Muita gente também se oferece para fazer algum trabalho voluntário. Ontem, inclusive, elas fizeram uma live, deve estar disponível ainda. Eu acho que está no perfil da Mãe Solo, a live. Deve estar disponível até às 8 da noite, porque foi ontem às 8 da noite. As duas fizeram uma live também explicando várias coisas do projeto. Quem quiser também assistir. Então, elas estão pensando numa forma de fazer isso, né? Fazer uma gestão mesmo de voluntários, né? Porque as pessoas oferecem ajuda, mas precisa ter uma organização de como isso vai se dar. Aqui Verdade. em Minas, a gente está fazendo esse apoio. O ISTA, BH, Incrível. né? E então abriu o cadastro, a primeira onda foi no início de abril, 732 mães cadastraram, cada uma recebeu R$150, acho que algumas ainda estão para receber. É feito também assim esse contato diário com as mães para saber também se alguma situação mudou, né? Que às vezes quando ela preencheu o formulário, ela estava com uma situação, mas depois alguém ficou doente, a renda que ela tinha, ela perdeu. Então, assim, tem esse contato permanente com essas mães que estão sendo apoiadas pelo projeto para, à medida que as doações vão entrando, priorizar quem está precisando mais, receber esse recurso. Oferecer apoio psicológico, jurídico, aí tem que fazer uma articulação, né, com as redes. Então, aqui, se alguém de Minas, né, tiver na disposição de oferecer esse trabalho também, pode fazer contato com a gente. E depois, no Dia das Mães, abriu a inscrição para mais 1.000 mães, com o apoio da Pampers. Mas já esgotou assim, em 12 horas, foi muito rápido.
E agora a gente espera, sim, conseguir mais apoios, mais doações, né? Se tiverem empresas querendo contribuir, ajudar também, para a gente abrir mais vagas para mais mães. Porque é fundamental segurar a curva das mães, né? Eu achei esse nome, assim, fantástico, né? Porque Fantástico. quando eu vi, eu estava começando, né? As medidas para isolamento, falando que precisava Tinha que fazer o abaixar a isolamento para curva. segurar a curva do coronavírus e tal. E aí, assim, esse nome ele tem vários, para mim, trouxe vários significados, assim, né? Porque tanto na questão de segurar a curva da vulnerabilidade das mães, Nossa. e também a importância de, ao auxiliar as mães para que elas tenham dignidade para ficar em casa, e elas são as maiores responsáveis por crianças, pessoas idosas, doentes, pessoas com deficiência, quando a gente contribui para que elas consigam ficar em casa, a gente está segurando a curva do coronavírus também, né? Porque não Total. adianta nada você sugerir que as pessoas fiquem em casa sem dar condição mínima para elas fazerem isso, né? Então, precisamos muito, assim, que quem puder, quem se sensibilizou, quem, né, achou bacana, vem com a gente segurar a curva das mães. Vamos, gente, vamos sim. Super importante, necessário e fantástico o trabalho de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer também conhecer você. Você é muito maravilhosa. Depois eu quero te conhecer pessoalmente, né? Todo mundo. Vamos fazer um chá da tarde, trocar mais figurinha. Que esse tema de mãe eu amo. Uma coisa também que eu queria lembrar, né, que está em discussão. Na verdade, gente, essa questão de maternidades e infâncias, como eu falei no início, ela é transversal, né? É uma pauta que é muito pouco falada, muito pouco priorizada, muito pouco vista por quem está decidindo as coisas, mas ela está presente em todos os lugares, que ela é a base mesmo, né? Então, essa discussão, assim, que também tem a ver com a juventude agora, e que eu acho que você também vai poder contribuir, com essa questão da educação, né? Questão do Enem, né? Verdade. Da Nossa, educação à distância. Isso também é um gargalo para as mães, né? Porque é verdade. mais uma responsabilidade, né? Então, além de conciliar trabalho remoto com trabalho doméstico, lavar a louça, fazer comida, lavar roupa, cuidar das crianças, fazer, né, das tripas coração, como diria minha avó, para conseguir colocar alimento em casa, gás, né, os itens de higiene, água potável, a gente ainda também vai ter que acompanhar as crianças nas lições, né, remotas. Né? Então, é mais uma preocupação, né? Vai começar agora, segunda-feira, né, no estado, os estudantes da rede estadual, vai começar as tarefas de casa, né, pelo aplicativo e chamando os professores de tutores. Eu acho um absurdo isso, assim, reduzir a educação a uma questão meramente de conteúdo, né? A gente sabe que educação é muito mais que isso, precisa ser muito mais que isso, né? Educação Verdade. é um dos primeiros patamares de cidadania nosso, é no espaço da escola que precisa ser mais democrático, que a gente vai fazer todas essas discussões de enfrentamento, né, dessas desigualdades, né? Então, o machismo, o racismo estrutural, isso tudo o primeiro lugar onde a gente pode fazer esse letramento, esse enfrentamento é na escola, né? Então, é muito mais do que só cumprir conteúdo de português, matemática, né? Tem que ter uma abordagem das relações, né? Do convívio, a própria arte, cultura, né? Os saberes tradicionais, né? A integração da comunidade com a escola. Então, assim, são muitas questões. E, além de sobrecarregar as mães, ainda não vai cumprir o seu papel, sobrecarregando também professores,
Então, assim, é uma série de coisas, né, gente, que está acontecendo e que É a um gente vai... projeto, né, gente? É um projeto. Não tem condição, é um projeto. Às vezes a gente vê uma Regina Duarte na televisão e pensa assim, não, é alienada ela. Mas na realidade não. É mais uma que faz parte de um projeto de Exatamente. destruição. É o necrogoverno, né? É isso. A política da morte mesmo, assim. O jeito que Infelizmente, triste pra gente. que o presidente, né? Presidente não, porque eu nem consigo chamar ele de presidente. A pessoa que diz que está lá na cadeira da presidência, ele pouco está se lixando, né? Tipo, o raciocínio dele é tipo assim, quanto mais gente morrer, melhor, porque, Olha, né, menos gente para dar trabalho, né? E isso também é muito adoecedor, né? Para a gente, assim, nossa, que tem essa consciência, que consegue ver o quão perverso é esse projeto, né? É um plano mesmo, né? É uma trama, né? Um plano perverso mesmo de morte, né? que De morte. aniquilação. Então, É de destruição, né? Porque destrói em todos os sentidos. Destrói primeiro psicologicamente, subjetivamente e assim vai. mas a gente não pode perder as esperanças, assim, né? Não, eles não contavam conosco. É, tem aquela frase maravilhosa, né? Combinaram de nos matar, né? Combinamos de não morrer. Nós combinamos de não morrer, né? É A isso. Áurea Carolina que fala muito assim, né? A Áurea agora é recém-mãe, maravilhosa. Tá de licença maternidade, fez até um post essa semana, assim, todo reflexivo de como vai conciliar a vida de mãe com a vida política. Mas é isso, né? A maternidade, ela é política. Eu acho que Nossa, isso também a muito. gente precisa compreender, né? Não, e é um Que, portal, né? Se a gente está disposto, é um portal que abre muitas coisas, muitas. sim, Nossa, ela sempre fala isso, gente, que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Muito tenebroso, que é difícil, que é adoecedor, mas que a gente vai atravessar. Assim, a gente precisa ter essa esperança, não só no sentido passivo da palavra, né, de sentar e ficar esperando passar, não, mas assim, esperançar, né? Lutar também com as nossas estratégias que a gente tem disso mesmo, né? De estar juntas, de estar discutindo, de estar acolhendo, de estar demandando, pautando, reivindicando. Teve mais um comentário aqui. A Marisa lembrando da live que teve ontem, que eu falei aqui, das duas Thaíses, né? Tá no perfil da Mãe Solo. no IGTV, né? Eu vi que Deve ficou ficar salvo, vai disponível. ficar salvo. Colocou no IGTV também. Que bom. É, Então vai ficar disponível depois das 20 horas também. vai. Eu queria falar também rapidinho, já deve estar acabando, né? A gente deve ter Ah, mais a uns gente 5 ia minutos atrasar um só. pouquinho. A Também sobre gente. uma outra ação que a gente está fazendo, tem um movimento que chama Nasce Leonina. Não sei se você já ouviu falar. Uma Não. maternidade maravilhosa que tem pronta lá em Venda Nova, que chama Leonina Leonor. Ela fica no segundo e no terceiro andar da UPA Venda Nova. Ela está pronta há 11 anos e nunca abriu as portas. Sério? Sério. É uma maternidade que tem 7 suítes de parto individuais, atendendo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, né? Porque a recomendação é que a mulher viva o seu trabalho de parto, seu parto, numa suíte individual, né? Ela precisa de privacidade, precisa ter direito ao acompanhante, à doula, uma assistência de uma equipe multiprofissional, com enfermeira obstetra, uma série de... Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso. Vamos, adoro. E aí essa maternidade, ela está pronta há 11 anos.
nunca abriu, e ela seria muito importante nesse momento agora, né, de pandemia, porque, como falei lá no início, as gestantes que estão saudáveis continuam indo para os hospitais gerais, onde tem um monte de gente doente de coronavírus, correndo o risco de se contaminar, contaminar os bebês. E as gestantes e as puérperas, elas estão no grupo de risco para a Covid-19, né? Então, ao invés de abrir essa maternidade para ela ser um lugar para acolher as gestantes com segurança, esse lugar foi aberto como um centro de referência do Covid. Então, é uma lógica, assim, que é totalmente Qual a inversa, lógica? né? O nosso sistema ele é muito pautado na doença, né? E pouco pautado na promoção e na prevenção. Então, ao invés Verdade. de desocupar leitos hospitalares, onde estão sendo internadas gestantes e puérperas saudáveis, tirar essas mulheres de dentro desses hospitais, colocar num lugar restrito, com privacidade, específico para a maternidade, né? E desocupar esses leitos para eles receberem pessoas doentes, eles fazem tudo ao contrário. Mas aí, assim, o que eu queria falar é que existe esse movimento Nasce Leonina para abertura da maternidade, e é um coletivo de vários coletivos, né? Participam também entidades profissionais, das enfermeiras obstetras, das doulas, Conselho Municipal de Saúde, Reúna, né? Que também é uma associação nacional de profissionais da humanização do parto, nós, né? Do ISTA, Parto do Princípio, vários coletivos, Sentidos do Nascer, não sei se você conhece essa exposição, já ouviu falar? Pode. Ai, 20 segundos? cortou você de novo. Ainda não, faltam 3 minutos. Cortou? Cortou um pedacinho. Ah, tá. Aí eu queria dizer o seguinte, que esse coletivo também colaborou. Repete o nome, por favor. Nasce Leonina. Ah, sim, Nasce Leonina. Ele eu já achei. Tô vendo você aqui dando uma entrevista para Itatiaia. Ah, tá. Isso aí foi a última aglomeração que a gente participou antes da... Tem tempo mesmo. Eu tô doida para fazer uma aglomeração de novo. Quem não tá, né, menina? Mas aí a gente contribuiu para a elaboração de uma recomendação que a Defensoria Pública de Minas Gerais fez sobre assistência ao parto. Também uma recomendação que ficou muito boa, dando várias diretrizes mesmo, né? E uma delas que está acontecendo muito, infelizmente, que as mulheres estão sendo privadas do direito ao acompanhante no momento do parto. Ah, é verdade, então, eu vi algo mais assim. um retrocesso que a gente está vivendo, né? Absurdo. Então é isso, gente. Assim, queria agradecer muito vocês, Michele, maravilhosa. Adorei Eu que conversar com você. Também foi um prazer. Enorme. Para todas, né, do Coletivo Luna, mulheres jovens, guerreiras, batalhadoras, que estão na periferia, fazendo a diferença, né, onde essa diferença precisa ser feita de fato. Estamos juntas. Temos o Francis também. Temos o Francis, um menino. Que ótimo. Bom. Os homens precisam estar com a gente nessa luta, né? Precisam. Verdade. Feminista, mas foi um prazer. antirracista. Muito obrigada. E quem tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia, pode fazer contato comigo, com a gente. Entrar lá no site, segurar a curva das mães. Na parte do princípio também. Estão acompanhando tudo isso aí, né? Esse apoio às mães, questão do auxílio emergencial, lei do acompanhante. E vamos juntas. Vamos, obrigada, Polly. Você é muito maravilhosa, viu? Imagina! Prazer. Prazer é imenso. A Marielle Franco falava, né? Ubuntu, né? Eu sou Ubuntu, porque nós somos, né?
É isso. essa força Obrigada. coletiva